Eram apenas duas crianças que durante uma guerra ficaram completamente sozinhos e agora órfãos foram conduzidos a um país vizinho para serem adotados por outras famílias. Eles estavam muito preocupados e por isso pediram a Jesus que os levasse para a mesma casa para que não ficassem separados. E o que aconteceu com essas crianças é simplesmente impressionante e maravilhoso. Você quer saber? Fica comigo até o final dessa história. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao quadro Histórias Inspiradoras, onde eu conto histórias que realmente aconteceram, que além de inspiradoras são histórias edificantes, realmente comoventes, histórias de fé, de coragem, de altruísmo. E eu convido você para se inscrever no nosso canal e compartilhar essas histórias com todas as pessoas que você conhece. É um trabalho missionário por excelência. Deixe também seu like, seu comentário, porque ajuda muito no nosso canal. E agora vamos para a história de hoje. O comovente caso dos irmãos órfãos. Uma história que vai conquistar seu coração. Não há registro, pelo menos eu não encontrei esse registro de quando foi essa guerra. Mas é certo que houve uma guerra e durante o período da guerra alguns países foram bombardeados e ali essa história se passou na Áustria. Então a Áustria estava sendo bombardeada, casas estavam sendo devastadas, famílias estavam perdendo tudo, inclusive a vida. E aí nesse cenário nós encontramos duas crianças, dois irmãos, Jorge e Maria, que naquela ocasião eles estavam na escola e os aviões estavam passando, bombardeando tudo que podiam bombardear. Só que na região da escola ainda não havia caído nenhuma bomba ali no momento. Então, quando eles foram para casa, já é uma certa distância da escola, eles chegaram em casa apenas para descobrir que não só a casa havia sido destruída, mas que os seus pais também estavam mortos. Que triste, que pesar. Você que já perdeu um ente querido, uma criança, um adulto, uma família, um familiar, é ou não é difícil? Se já aconteceu isso com você, deixe aí nos comentários. Já perdi alguém da família, eu também já perdi. Mas imagina duas crianças, agora sem os pais, nem pai nem mãe, mortos num bombardeio. Que triste, que quadro lamentável. E agora alguns vizinhos tomaram Jorge e Maria, juntamente com outras crianças que haviam perdido seus pais, e levaram para um orfanato numa parte da cidade que ainda estava tudo sob controle. E ali eles ficaram por algum tempo, mas sabe que, veja, essas duas crianças foram ensinadas pelos pais a confiar em Deus. Eram pais cristãos, elas cresceram, mesmo na tenra idade, elas já sabiam depender de Deus, elas sabiam como orar. Então, no orfanato, eles sempre se juntavam os dois e oravam a Deus, pedindo para que Deus guiasse a vida deles. Então, certo dia, foi anunciado que um país vizinho havia se disponibilizado a cuidar daquelas crianças órfãs. Então, essa notícia logo chegou ao orfanato. E os diretores do orfanato, então, resolveram que as crianças que estavam ali, que perderam seus pais na guerra, iriam ser colocadas dentro de um trem que se dirigiria então para esse país vizinho. E nesse país eles iriam parar em algumas cidades e ali as crianças ficariam à disposição de famílias para que eles recebessem novos lares. Jorge e Maria ficaram contentes, mas também apreensivos, não sabiam o que o futuro reservaria para eles. E novamente os dois se juntaram e pediram a Deus para que fossem para um lar conveniente e que Jesus abençoasse para que eles não ficassem separados. Acomodados no trem, era a primeira viagem deles de trem.
juntamente com as outras crianças. E o trem começou a correr. Na primeira cidade, olha que interessante, né? As crianças saíam e faziam uma fila na plataforma. E as famílias que já estavam informadas disso, através de jornais, né, de informações, elas se dirigiam então à estação de trem e ali procuravam as crianças que elas queriam e levavam para casa. Jorge e Maria ficavam juntinhos sempre na mesma fila e aquelas crianças que não eram escolhidas voltavam para o trem e o trem seguia para a próxima cidade. E eles novamente pedindo a Deus para que fossem levados para um lar conveniente, que não se separassem. Veja que coisa incrível, né, pessoal? Crianças com fé, que confiam. Aí eu pergunto, você tem filho pequeno? Você tem ensinado o seu filho a orar e a depender de Deus? Deixa aqui nos comentários para a gente saber o que você tem ensinado para os seus filhos pequenos. Existe alguma experiência que você já passou e que seus filhos foram abençoados e tiveram respostas de Deus por causa desta postura que você ensinou para ele, para o seu filho ou para sua filha? Deixa nos comentários, é muito bom a gente trocar experiência. E agora o trem seguia para a próxima estação e a mesma coisa acontecia. As crianças iam para a plataforma em filas e aí vinham famílias e levavam aquelas que elas queriam escolher. O trem prosseguia a viagem, já estava anoitecendo e naquela manhã desse mesmo dia, um casal cristão havia decidido que adotariam uma criança. Eles viram no jornal: trem com crianças austríacas chega esta noite com crianças para serem adotadas. E a senhora Bergman, juntamente com seu marido, eles apreciavam muito as crianças austríacas porque eles tinham parentes na Áustria. Então, decidiram adotar uma criança. Então, a mulher falou: meu bem, agora é o momento de você adotar o menininho que você sempre quis. E ele: não, minha querida, eu não vou ser egoísta, eu sei que você quer uma menina, então vai lá, enquanto eu estou no trabalho, vai lá, escolhe uma menina bem bonita e traga para nós. E eles ficaram ali discutindo se era menino, se era menina, ela querendo agradar ele querendo agradar ela. Uma coisa era certa: eles só poderiam ficar com uma criança. No fim, decidiram que iam pegar um menininho de cabelos encaracolados, de ombros largos, um pouco parecido com o papai adotivo, e ficou decidido assim. Então a senhora Bergman se dirigiu para a estação para esperar o trem. Só que naquela cidade aconteceu uma coisa. Quando as crianças foram fazer a fila, a irmãzinha se perdeu. Maria foi para um lado, Jorge para o outro. E eles ficaram em filas diferentes. Mas olha que interessante, antes de chegar em cada cidade, os irmãozinhos se uniam e pediam a Jesus o que mesmo? Quem se lembra? Que eles fossem para um lar conveniente e que não fossem separados. Muito bem, a senhora Bergman chegou na estação e ela começou a andar naquelas filas. Aí de repente ela viu um menininho, cabelinhos encaracolados, ombros largos, um belo rapazinho. Então ela se aproximou dele e disse: você quer vir para a nossa casa? Eu tenho um balanço no quintal e nenhuma criança para brincar nele. Você quer vir comigo? O menininho olhou para ela, viu os olhos doces, da senhora e disse: eu tenho uma irmãzinha e nós não queremos ficar separados. A senhora Bergman falou para ele: olha, a sua irmãzinha vai encontrar um outro lar, porque eu só posso ficar com você, venha comigo. Mas Jorge, com os olhinhos suplicantes, olhou para a senhora bondosa e disse: é que nós pedimos a Jesus que não ficássemos separados. E agora, meus queridos amigos, o coração daquela mulher foi tocado. O seu também seria tocado? O que você faria no lugar dela? Conta pra gente aí nos comentários. Você persistiria em levar só um? Ou você decidiria levar os dois? O que você faria?
Pois é, a senhora Bergman olhou para ele e sabe o que ela pensou? Ela ficou tão triste, até com ela mesma, mas como eu vou poder separar duas crianças, dois irmãos que confiam em Jesus e pediram para ele não separá-las? Eu estaria fazendo uma crueldade. Ela pensou nisso e falou: onde está a sua irmãzinha? Vá buscá-la para eu vê-la. Jorge saiu correndo procurando a irmã em outra fila e trouxe ela pela mão e falou: ela está aqui, ó, essa é minha irmãzinha. E os dois olharam para ela com aquele olhinho suplicante. E a senhora Bergman decidiu: eu não sei o que o meu marido vai dizer, mas eu vou levar vocês dois. Vamos, o carro está lá do outro lado da estação. Muito bem, ela levou os dois. Que bênção, não é mesmo? Que mulher forte, de decisão, que mulher cristã, que mulher de coração bom. Ela decidiu não separar os irmãozinhos. Uma bênção, uma resposta de Deus, mas não parou por aí. A resposta de Deus mais poderosa veio no final. Então vamos continuar. Chegando em casa, ela colocou os irmãozinhos sentados enquanto ela foi preparar alguma coisinha para eles comerem. Afinal, um dia inteiro de viagem, os meninos estavam famintos, né? E ela foi preparar alguma coisa e eles ficaram ali olhando em volta de tudo que tinha ali. De repente, Jorge apontou o dedo para a estante e mostrando para a irmã: olha, não parece... Mas ele nem conseguiu continuar a frase porque um soluço assim embargou a garganta dele. Quando a irmãzinha olhou para a estante, para um retrato que estava ali, ela começou a chorar e os dois começaram a chorar. As duas crianças chorando e a senhora Bergman lá na cozinha ouviu. Mas o que será que está acontecendo? Quando ela chegou lá, os dois chorando. E ela perguntou: mas o que houve? Aconteceu alguma coisa? Vocês não estão contentes aqui? Maria respondeu: sim, nós estamos contentes aqui. Mas por que vocês estão chorando então? Aí ela apontou para o quadro. Sim, aquela é minha irmã. E por que vocês estão chorando ao olharem o quadro da minha irmã? E Maria respondeu: essa é minha mãe. Como assim, a mãe das crianças? Houve uma certa comoção e a senhora Bergman, depois de um interrogatório, depois que as crianças se acalmaram, ela entendeu de fato que as crianças eram os filhos da sua irmã e que havia morrido na guerra na Áustria. Que alegria houve naquela família, que felicidade! Prezados amigos e irmãos, olha como Deus responde à oração de uma criança. Aliás, a oração de duas crianças. E de repente, onde eles foram parar? Na casa da tia. Que alegria houve naquele lar, que gratidão, que bênção maravilhosa. Aquelas crianças encontraram não somente um lar, mas encontraram o lar da sua tia, a irmã de sua mãe. Houve grande alegria naquele lar e muita gratidão. Podemos perceber através dessa história comovente, tocante, inesquecível, que Deus providencia todas as coisas para aqueles que têm fé, para aqueles que oram. Deus tem resposta, principalmente para crianças inocentes que confiam de fato em Jesus. Que essa história tenha tocado o seu coração e você compartilhe essa história, mande para outras pessoas para que elas possam também entender que confiando em Deus nós temos as respostas do Senhor. Eu quero agradecer a sua companhia, pedir para você deixar o seu comentário, o seu like e se você apoia esse trabalho missionário, compartilhe, deixe o like e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima história. Deus abençoe sua vida.